Bom, neste quarto e último episódio de Conversa com o Autor, Ciência Estúdia tem a satisfação de veicular o depoimento de Michel Paty, né, um dos maiores historiadores e filósofos da física, sobre o livro de Guido Beck, Formalismo Matemático e Representação Física. Estarão presentes nessa exposição do professor Michel Paty, né, o professor Antônio Videira e Rafael Veloso. Então, seria isso, que você nos fizesse uma... O que você achou do livro? Gostou do livro? E falar um pouquinho disso. Claro que eu não vou dizer que não gostei. Não, Bom, estou brincando. Na verdade, tá você sabe certo. muito bem, porque eu te disse imediatamente, quando a gente falou disso, eu te disse imediatamente, quando recebi o livro, infelizmente em PDF, e ainda não recebi o livro físico, mas eu te disse, depois de ter lido uma boa parte, eu acho esse livro muito bom, que é muito útil, e que se lê sem parar, por assim dizer. A vida obriga a parar e a cortar de vez em quando. Mas, para mim, a leitura desse livro era apaixonante. Claro que o apaixonante não são só as 10 páginas escritas por Guido Beck. É apaixonante porque está em torno de Guido Beck e focalizando sobre focalizando no final sobre o artigo que justifica que o livro seja publicado como um livro de Guido Beck, preparado pela edição crítica de vocês dois, Guto e Rafael. Então, bom, até eu acho que é um pouco injusto você se colocar por trás assim, com muita modestia, porque na verdade são vocês os principais autores deste livro. Mas é claro que este livro, vocês se centraram totalmente sobre a figura extraordinária, eu acho realmente, de Guido Beck, um homem do nosso tempo, que viveu no século XX e que atravessou as fases muito complexas, muito penosas, muito dolorosas da conjuntura política, militar, ideológica, e também a fase melhor, mais positiva da ciência, do avanço da ciência, num momento onde a ciência se renovou consideravelmente, em particular, não só, mas em particular considerando a física, porque nós vamos ficar com a física, mas é verdade que o século XX conheceu muitas modificações substanciais e acrescimentos do conhecimento científico em todas as disciplinas. Isso também é apaixonante e fantástico. Mas, então, primeiro, eu vou falar um pouco do livro em si, e depois possivelmente, eu concentraria minhas observações nessas questões que são discutidas por Guido Beck no texto mesmo do artigo, o formalismo matemático e a representação física. Porque não é um texto simples, é um texto que é muito bem contextualizado por sua análise crítica, mas continua, apesar disso, sendo um texto difícil. É um texto que é situado no seu tempo, nos debates, nas problemáticas científicas, filosóficas, epistemológicas do seu tempo. E então pode ser também que isso não facilita a leitura do texto.
eu tive dificuldades em ler e entender exatamente o que Guido Beck quis dizer, porque não somos mais habituados a um texto desse tipo apresentado como um texto de filosofia. Bom, agora eu vou retornar ao primeiro assunto, quer dizer, a respeito do conteúdo em geral do livro. E primeiro, vocês, infelizmente eu não tenho o livro físico comigo, mas eu tomei umas notas e fiz uma cópia de algumas páginas, não todas, porque é mais fácil ler. Eu tive dificuldades em ler um livro de maneira assim aguda, muito atenciosa, sem ter a versão papel, porque é assim que eu sou habituado para trabalhar. E então eu tentei, mas eu acho que quando eu vou receber a versão imprimida, e eu acho que eu vou poder reler novamente e apontar mais detalhes, mais elementos, até para fazer possivelmente uma contribuição escrita num jornal, numa revista, não sei. Então, eu tenho a primeira. Michel, Vou falar Michel, da biografia depois. Siga. Michel, você ajusta um pouco a sua câmera? Agora está perfeito. Se fosse, Ótimo. se fosse 1 hora ou 2 horas antes, eu mostraria a vocês pela janela. Nós tivemos, você sabe o quê? Uma tempestade de neve, no 1º de abril. Isso não é um sinal do desregulamento climatológico? Então, o primeiro Michel, fica tranquilo, faz calmamente. Bom, isso é minha governante e minha mulher, né? Mas ela me ajuda bastante, porque eu fui doente o ano passado e ela me ajudou, mas eu tive um tempo de recuperação. Bom, agora espero que tudo vai dar certo. E, primeiro, o apaixonante no livro, primeiramente, é a vida de Guido Beck, porque uma vida que depois vamos falar da obra, mas é uma vida-obra com uma ligação, quer dizer, é uma vida também que se lê, quer dizer, o que vocês dão para ler sobre isso, como um romance, se pode dizer. Um romance que corresponde a episódios vividos por um homem. E eu li isso como eu teria lido um romance. Só que eu sei que é verdadeiro. Mas, então, vocês falando primeiro como dizer, da cronologia. Não, vocês não falam da cronologia, mas eu tenho a cronologia que está no final do livro, e só para lembrar, não para vocês, mas para os que eventualmente estão escutando, elementos desta vida, que ele nasceu em Reichenberg, acho que na Áustria, se não me engano, ou não sei exatamente que região da Áustria, mas provavelmente nessas regiões de montanhas. E depois ele fez estudos secundários em Zurique, na Suíça. Depois voltou em Viena e fez estudos para ingressar na universidade. Ingressou, claro, em 21. Ele nasceu em 1903. Depois ele ingressou na Universidade de Viena. Ele tinha como professor, dirigindo sua tese, Ernst Stiring, que é um grande físico, muito conhecido na época e é importante na história da física moderna.
e ele mesmo era quase discípulo de Einstein, porque ele trabalhou muito na teoria da relatividade e ele estava em comunhão intelectual, se pode dizer, com o próprio Einstein. Ele teve o seu doutoramento em física teórica em 1925, e depois foi assistente na Universidade de Berna durante 2 anos, antes de voltar para Viena e de ser assistente do professor Ehrenhaft. Durante 4 anos depois, ele foi primeiro assistente na Universidade de Leipzig. Leipzig, se não me engano, é na Alemanha, não é mais na Áustria. Ele foi assistente de quem? De Werner Heisenberg, dos fundadores da mecânica quântica. Depois, em 1930, ele foi na Inglaterra, no laboratório Cavendish, na Universidade de Cambridge, com Ernest Rutherford. Donc, de 1928 a 1932. E nós vemos ele continuando. Então, em 1930, ele é bolsista da Fundação Rockefeller, nesse laboratório. Depois, ele vai no Dinamarca. Em 1932, ele é bolsista da Fundação Ørsted no Instituto de Física Teórica de Niels Bohr, em Copenhague. Depois, em 1933, ele começa a viajar bastante, se transfere para Praga, onde ele propõe modelo para o decaimento beta dos átomos radioativos. E o ano seguinte, ele vai nos Estados Unidos. Ele é professor visitante na Universidade de Kansas. Ele fica 1 ano e depois ele volta na Europa e fica professor catedrático na Universidade de Odessa, que está hoje na atualidade por razões muito peníveis. Mas isso é a situação político-ideológica de nosso tempo. E em 1937 ele se muda para Copenhague, mas tem que dizer aqui que vão começar as grandes mudanças dele, e por causa de que já em 1933 os nazistas tomaram o poder na Alemanha. E ele era judeu. E então, perseguido já no começo deste período. E por isso que em 38, na véspera da guerra, ele emigra para Paris, na França, e posteriormente para Lyon, no Instituto de Física dirigido por Jean Thibault, como bolsista do CNRS, Centro Nacional da Pesquisa Científica francês, que foi fundado que fora fundado 2 anos antes pela Frente Popular francesa, governo de Frente Popular. E em 1940, tem um episódio que vocês chamam com razão a drôle de guerra, porque foi chamada assim, quer dizer, era o início da guerra, e nada, se viu que país como a França foi imediatamente ocupado pela, com certeza, a incuria, a não preparação e as como dizer, ideias subjacentes do Estado-Maior, não sei como se diz, os chefes do exército. E foi lá que o Marechal Pétain, um herói, não sei se foi um herói, mas será dos que foram dirigentes do exército francês na guerra
de 14, e que foi, como dizer, muito posto no pináculo em 18, quando os aliados venceram a Alemanha imperial. E por isso que ele ficou famoso e gostado por muitos franceses, e depois ele foi, como dizer, ele foi quase chamado pelo povo francês. Na verdade, é difícil dizer que ele foi chamado. Ele foi chamado por alguns e foi nomeado em, como dizer, em negação das leis e das regras políticas francesas, foi nomeado chefe do governo francês sem consultação democrática. E ele foi depois, ele imediatamente procurou o armistício com os nazistas, e isso que significa, na verdade, colaborar com eles, com a ideologia que eles tinham. Eu não vou ampliar comentários sobre isso, que são muito conhecidos pelos que viviam isso, e que hoje em dia conhecido porque faz parte da história e é ensinado, pelo menos na Europa. E em 1940, ele foi internado compulsoriamente em diferentes campos e localizados na zona livre francesa, quer dizer, no momento do armistício, foi delimitado uma zona ocupada pelo exército alemão e uma zona livre que era, na verdade, somente dirigida pelo governo francês, governo colaboracionista, e mas onde parecia que ainda tinha liberdade. Mas depois a situação piorou e a zona livre foi ocupada pelo exército alemão, e a situação da ocupação foi muito mais terrível, em particular para os judeus, porque o governo de Vichy adoptou a mesma política do que os nazistas, perseguição, internamento em campos. Então, ele foi internado já em 1940, e ele conseguiu passar os Pirineus, como muitos fizeram na época, e se refugiar em Lisboa, na perspectiva de ir nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou no mundo livre. E então é assim que, de 1941 até 43, ele foi professor visitante em universidades portuguesas de Lisboa e de Coimbra e de Porto. E eu continuo a vida, porque agora que tem ainda mudanças sistemáticas, mas que vão se estabilizar depois do final da guerra. Então, de 43 a 45, ele se refugiou, se disse, na Argentina. E ele encontrou um posto, um posto no Observatório de Córdoba. Me falta... não, a cronologia só vai até 45. Então, eu quis relembrar essa cronologia, porque ela mostra um cientista que sempre viaja, primeiro faz a volta da Europa do Norte, enquanto está livre, e depois ele vai se refugiar na América Latina, e na Argentina, e depois da Argentina ele vai no Brasil,
E tem período também nos Estados Unidos, não me lembro como, mas nesse período. E então depois dessa evocação, dessa cronologia, que está no fundo como dizer, da vida, está o contexto da vida dele, ele não deixa de continuar sendo cientista, sendo pesquisador, sendo físico. Ele não só continua sua pesquisa pessoal, que era centrada sobre uma tentativa de formular de uma maneira fundamental, mais ou menos, para assim dizer, a eletrodinâmica, sabendo que a eletrodinâmica clássica tinha limites e que teria que quantizar ela. O que já Dirac, de certa maneira, tinha começado, mas que ainda era insuficiente. E ele tentou, ele se esforçou de modificar a eletrodinâmica, baseando-se na equação, na teoria de Dirac do elétron, mas tentando dar, que era mais fenomenológica, e tentando dar uma orientação, uma fundamentação mais fundamental, e quer dizer quântica. E é a propósito disso que ele vai, no final, começando no final do período evocado, 45, mas ele vai tentar, ele vai, no decorrer de seus esforços para uma eletrodinâmica compatível com a mecânica quântica, ele vai começar a refletir mais geralmente sobre as teorias físicas. E isso eu vou falar depois, no final. Então, agora, falando, eu não posso, vocês contam muito bem todo o romance dessas peregrinações, bastante trágicas, sobretudo a partir de 38, de Guido Beck. E então eu não vou comentar mais, mas isso faz de Guido Beck personagem histórico, porque ele viveu de perto todos esses eventos trágicos e esse movimento de como dizer, de réfugiés, vou falar em francês a palavra, que eu não sei como se diz, que hoje também tem outros aspectos, mas é uma situação que recomeça, pelo menos dá a impressão de recomeçar. E então agora que eu queria fazer, eu acho que seria bom vocês me colocar uma pergunta ou para focalizar, para eu focalizar o que eu quero dizer em seguida, e que é relacionado com essa perspectiva de estudo filosófico que vem a Guido Beck, enquanto ele não era preparado, por assim dizer, a isso, porque ele era físico e estritamente físico, e que leva ele a escrever um texto, formalismo matemático e representações físicas, e a escrever esse texto e numa perspectiva que é relacionada imediatamente com o seu trabalho sobre a eletrodinâmica, sobre a, como dizer, quantização da eletrodinâmica.
essa direção, quantização da eletrodinâmica, foi como dizer, explorada por muitos físicos a partir deste momento, em particular Feynman e outros, e levaram à elaboração da própria eletrodinâmica quântica, com a noção de campo quantizado, e que é bem diferente do campo contínuo da relatividade. E então, essa dualidade que aparece naquele momento é sobre esta espécie de dualidade do pensamento físico que vai levar Guido Beck a escrever esse texto. Então, bom, me deixam que eu vou beber um copo de água. Michel, sim. Na conversa com Olival Freire, surgiu um pouco a questão de uma certa familiaridade que Guido Beck teria com, vamos dizer, o que Olival Freire chamou o pensamento maduro de Einstein. Não é? Então, sei lá, nós gostaríamos se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Se transparece no texto publicado alguma, vamos dizer, né, vinculação entre Guido Beck e o pensamento de Einstein, né? Esse chamado pensamento maduro de Einstein, né? Sim. Tá? Então, eu não sei, eu não sou muito a favor de separar o pensamento de Einstein, pensamento físico de Einstein, em pensamento juvenil e pensamento maduro, porque eu acho que sempre foi maduro seu pensamento, e isso é uma categorização que se fez na história da ciência, e em particular considerando que o jovem Einstein era um pouco mais empirista que ele foi depois, enquanto eu não acho que é realmente isso. É verdade que ele contribuiu mais na física antes de, digamos, com a relatividade, e no período da relatividade, ele não tinha formulações fundamentais, que era a física quântica, que foi chamada de mecânica quântica quando se encontrou, quando se achou que a formulação dela era bastante fundamental. Alguns pensaram que era totalmente fundamental, mas outros não. Era óbvio que o Guido Beck era destes, quer dizer, pensava que não tinha a perspectiva fundamental ainda. Essa perspectiva suposta fundamental era a opinião da corrente maior na época da física, que era a corrente, digamos, da complementaridade liderada por Niels Bohr e sua escola em Copenhague. Então, que o nosso Guido Beck conhecia muito bem, até ele foi, como eu lembrei, passar um ano no Instituto de Niels Bohr em Copenhague, Nordita, se não me engano. E então eu acho que quando Einstein encontrou a relatividade geral, é verdade que ele se polarizou mais nesta direção do que na da física quântica, onde ele, de 1905, e mesmo antes, até 1925, ele fez contribuições maiores, quer dizer, de importância fundamental. Einstein é um fundador da física quântica. E ele não, como dizer, não concordava com o fato, ele não é, muitas vezes
pessoas se enganam, inclusive cientistas, se enganavam sobre Einstein, sobre a postura de Einstein, dizendo que ele rejeitava a física quântica a partir daquele momento. Não é que ele rejeitava, ao contrário, ele estava totalmente ao par de tudo que se fazia. Só que ele não trabalhava mais a partir de 1925. Ele não trabalhava mais diretamente na física quântica porque ele não via como realmente abordar essa disciplina de uma maneira que satisfaz a razão. Ele não gostava da interpretação que de Bohr e outros, de Pauli e outros, ou de Heisenberg na época também, que considerava que a física quântica era tudo que, ou melhor, quer dizer, que tudo devia, a partir daí, estar, como dizer, estar em direção, estar feito na direção marcada pelo estado da física quântica da época. E então, essa época é 1926, 27. E esse é o período da interpretação da complementaridade da mecânica quântica. E então, Einstein não trabalhou nessa direção, mas ele acompanhou os trabalhos e ele reconhecia tudo de positivo que foi obtido na época. Ele não recusava a mecânica quântica tal como se propunhava, mas ele pensava que era uma situação mais fenomenológica e onde ainda não temos os princípios básicos que poderiam levar a uma compreensão melhor dos fenômenos. Então, é isso que eu acho que muitas pessoas não consideram. E, ao contrário, eu acho que Guido Beck estava ao par de toda essa atividade de Einstein e das questões que ele colocava a respeito da física quântica. E, na verdade, ele tinha uma tendência forte a estar do lado de Einstein nisso. Então, me desculpem que eu queria agora continuar, sou um pouco cansado. Bom, então essa insatisfação de Einstein, e lá, é claro, o que pode ser claro, e nesse caso se pode falar de período maduro do pensamento de Einstein a respeito da física, é que ele como dizer, nesse período ele mudou um pouco de tipo de trabalho. Parece que ele mudou de tipo de trabalho, porque antes todas as contribuições de Einstein a respeito da física quântica até 1925 nessas contribuições ele obteve muitos resultados relacionados com fenômenos que podiam ser observados, que nem sempre foram observados na época, mas que foram 20, 30 anos depois. Por exemplo, a condensação de Bose, predicta por ele em 1925, então ela foi observada somente há poucas dezenas de anos, perto de nós, quer dizer, no final do século XX, praticamente, se pode dizer.
E também agora eu queria ter mas eu não preparei uma conferência, então eu queria ter uma transição mais natural, mas entre a evocação desse período e as concepções que Einstein procurava a respeito do problema de obter ou de poder obter uma formulação fundamental da mecânica quântica. E este o problema também que evoca Guido Beck no seu artigo de 1926. Então, agora eu esqueci alguns aspectos que eu queria evocar, mas, bom, não vamos ser longos demais também. E imagino que o Olival falou bastante da física quântica na sua conversa com vocês, e eu não vou repetir, nós somos muito de acordo com o Olival, então não vou repetir as coisas. Eu gostaria que você, sei lá, fizesse uma conclusão, alguma coisa assim, para nós encerrarmos a nossa conversa. Sim, mas eu ainda não abordei o que tem no conteúdo do artigo de Guido Beck. Ótimo. Então, tá Então, bom. é isso que agora eu queria abordar. Então, em todas essas tribulações que devido ao contexto político, etc., da época, que teve Guido Beck, ele continuava trabalhando e, na verdade, ele continuou a trabalhar sobre a eletrodinâmica e sobre sua possível formulação numa base mais fundamental. E ele trabalhou sobre isso no final começou no final dos anos 30 e continuou até aquele momento e provavelmente depois também. E também eu queria evocar o meu encontro com Guido Beck, mas vou fazer lá daqui a pouco. Então, no decorrer de seus trabalhos e no contexto dessas mudanças de lugar, onde eu não esqueci, mas é muito bem analisado por nossos dois amigos, Guto e Rafael, é que o Guido Beck tinha seu trabalho próprio de pesquisa, tinha ensino para fazer nas várias universidades onde ele foi, e ele também, possivelmente sobretudo, ele tentou dar nessas universidades de países como Argentina, como Brasil, e no início um pouco Uruguai, ele quis ajudar os pesquisadores, os universitários, a fundar laboratórios e ensinos dessa física moderna. Isso eu passo, mas é muito bem analisado no livro. E então, nessas circunstâncias, ele quis explicar para os cientistas e para o público, eventualmente, porque ele estava muito a favor da divulgação porque era do domínio da cultura, de maneira geral, e ele queria explicar, facilitar a maneira da física entrar nesses problemas de conflito entre teorias muito diferentes, como a teoria
clássica, por assim dizer, e a teoria quântica. E por isso, o problema que ele se colocava por ele mesmo, este da eletrodinâmica, ele quis encontrar uma maneira geral, fundamental, de ver como poderia ser a via de saída desse problema bastante difícil. E por isso ele empezou em espanhol. Não, ele começou uma análise de o que é uma teoria fundamental e o que é uma teoria que sucede dar uma representação satisfatória dos fenômenos físicos. E daí que nesse artigo vem a questão está colocada no título. O título é Formalismo Matemático e Representação Física. Este é um título que eu acho fundamental. E eu, pessoalmente, sem conhecer o artigo de Guido Beck, eu maciço mais na influência einsteiniana e de outros, é que uma teoria física, que essas são as duas facetas, os dois aspectos de uma teoria muito bem formulada e fundamentada da física, é o formalismo teórico no qual ela se expressa, que trata os conceitos de base que são quantitativos e que inicialmente se pensavam e que eram numéricos, mas na verdade a física quântica precisamente nos mostrou que eles não são unicamente numéricos, porque tem a forma matemática de operadores, o que leva precisamente à não trivialidade, à não evidência dos conceitos da física quântica. E então, formalismo matemático, por assim dizer, é a forma e a estrutura na qual são apresentados os conceitos e da física, da física. E representação física, para mim, é isso que a física quer obter. Ela quer obter uma representação da física, quer dizer o que é o conjunto, que são o conjunto dos conceitos e das formulações da física, quer dizer, da representação dos fenômenos físicos. E então tem uma diferença de perspectiva no que eu acabo de tentar esboçar e na formulação de Guido Beck, porque me dá a impressão que a palavra formalismo matemático, quando ele compara isso à representação física, e essas duas entidades, é difícil dizer, essas duas categorizações não como dizer, não têm o mesmo estatuto no pensamento físico. E de formular, então, porque faz uma na formulação de Guido Beck, eu não tenho, como dizer, agora eu não preparei isso por escrito, então, mas quando Guido Beck utiliza formalismo matemático, ele já considera, por assim dizer, que está no domínio da física, mas ainda não está, porque é só matemático. E então tem uma subjacente à ideia
que a matemática seria natural na física. Quer dizer, a física sempre utilizou matemática, ou que a matemática não é pura e diretamente ligada com a física. Mas isso não, na verdade, se aparecia assim na história da física, quando se considera com o tempo, com o recuo do tempo, a história e a evolução da física, se observa que a física foi levada a fazer uma distinção, a tirar formalismo, como dizer, a entender formalismo de uma maneira independente da física, pelo menos no início, vai ser depois utilizada na física, mas por razões precisas. Mas o que é fundamental de início na física é de obter uma representação física dos fenômenos e da realidade física. Então, eu não posso analisar aqui com detalhes, com toda a pureza conceptual esse problema, eu vou fazer por escrito, eu fiz de outras maneiras em outros textos, mas a representação física já significa que é uma representação. Depois vamos falar de imagem do mundo. Imagem, claro que é uma representação. Então, a representação física é o alvo, por assim dizer, da física, é representar os fenômenos e representar, eventualmente, o conjunto dos fenômenos relacionados. E esta representação física, essa palavra representação, ela já indica que ela não é o mundo, não é os fenômenos, ela é a construção ou a elaboração pela mente racional deste mundo. E por isso, ela precisa, eu vou utilizar a palavra construir, porque ela aqui é necessária, não foi sempre óbvio na história da física, mas ela vai necessitar a construção de sistema conceptual, de sistema simbólico, vamos dizer. Isso é, na verdade, a física, como toda a ciência, e não passa de ser uma expressão simbólica. Uma expressão simbólica porque é nós que pensamos, é nós que nossas mentes que fazem, que criam essa representação. Então, então, essa construção vai utilizar fórmulas, símbolos matemáticos e todas as relações da matemática por um processo natural que é o seguinte, que, como dizia físico e matemático ao mesmo tempo, que tinha bem o sentido da relação entre matemática e física também, eu li também comparando com Einstein, e apesar de ser de maneira diferente, é o Poincaré, matemático Poincaré de Guy Lobet. Mas eu digo isso porque um matemático que conhecia muito bem a física matemática do tempo dele, contribuiu também bastante, como Poincaré, ele sabia que tinha uma diferença entre a representação e o que representa, quer dizer, o objeto dessa representação. É isso que quando eu falo de formalismo matemático e representação física, é isso que eu tenho na mente. Eu não tenho certeza que seja a mesma maneira que se analisa em Guido Beck, porque ele utiliza uma outra perspectiva. E isso aqui nossos colegas
explicado bastante, poderia ser ainda mais aprofundindo, a concepção de Guido Beck, quando ele faz intervir coisas do tempo dele também, que hoje eu acho que não tem tanta importância, não tem a mesma importância na física de hoje da análise dimensional, por exemplo. Você, por exemplo, Einstein, você não vê ele utilizar essa noção, eu não quero dizer que não tem sentido, mas não é central quando se elabora, se fala de elaboração da física. E então, essa perspectiva de Guido Beck é ligada com a dificuldade que ele notava no tempo dele de conciliar a teoria quântica e a teoria do contínuo como a relatividade. Aqui eu não falo da termodinâmica, que é um outro aspecto do problema também, que é comentado no texto. E então nós vemos que no texto de Guido Beck se trata desse problema de uma maneira um pouco diferente, mas basicamente as noções, digamos, metateóricas de representação física e de formalismo matemático são ligadas, como são em Einstein, mas de maneira diferente. E o Guido Beck esperava que, fazendo intervir noções como análise dimensional, que leva a considerar um papel importante nas constantes fundamentais da natureza, como a constante de Planck, como a velocidade da luz, como a massa, etc., que isso ajudaria a encontrar um caminho para reunir, de uma certa maneira, essas perspectivas diferentes da eletrodinâmica quântica e da eletrodinâmica clássica. E, bom, agora eu vou um problema que os dois achavam que foi encerrado cedo demais pela interpretação de Copenhague, pela direção tomada pela física quântica naquele período. E então eles têm duas perspectivas diferentes para solucionar essa dificuldade. E o interessante é que Guido Beck, na sua perspectiva, ele funda suas esperanças na elaboração de uma eletrodinâmica mais elaborada do que esta de Dirac e dos outros que trabalhavam naquele problema. E um pouco no mesmo tempo, em 1946, 7 e outros, nós temos precisamente a construção de uma teoria de eletrodinâmica quântica por Feynman e outros, eu passo, e que hoje em dia nos leva a unificar as teorias unificadas das interações fortes, fracas e eletromagnéticas, e todas essas coisas sobre o bosão de Higgs que cria as massas e do bosão intermediário que como dizer, é o transporteur transporteur, não sei, as interações entre campos diferentes. Então, eu acho um pouco limitada, mas eu não sou mais físico, fui físico, mas eu não vou pretender a qualquer
contribuição na física mesmo. Eu sou epistemólogo hoje em dia e eu estudo de maneira crítica os processos de elaboração, etc. Mas nada mais do que isso. E eu acho que a física, como vai hoje, na direção onde ela vai, ela é menos influenciada pela interpretação estricta da complementaridade de Copenhague. E, em particular, porque ela não coloca em primeiro plano a questão da observação. E o que fazia problema na interpretação de Bohr era o fato de colocar a medida e a observação em primeiro lugar, sendo que não importa o fato de ter por atrás dessa construção algo independente da mente humana ou da ação humana. Enquanto hoje a física toma a perspectiva perspectiva da física descrever descrever algo que tem sentido, que é responsável dos fenômenos físicos e que não deve nada às escolhas experimentais ou às escolhas mesmo conceptuais. E então, isso se vê quando se considera a cosmologia de hoje e a relação dela com a astrofísica, com a física das partículas das altas energias, porque esta última é quântica totalmente, e então, mas esse universo que ela pretende descrever é totalmente independente de observação, não de sim, é independente, na sua existência, por assim dizer, é independente das observações ou das medidas que se fazem, ou do ponto de vista do observador ou da medida. Então, a física de hoje confirma que é bem fundado o propósito da física de representar os fenômenos tal como são, independente das escolhas de um observador ou de um observador ou de um aparelho de medida da escolha desse tipo. Eu vou agora empregar utilizar a palavra proibida pela Escola de Copenhague, que é a palavra realidade, quer dizer, isso dá o verdadeiro sentido de representação. É a representação, a física visa a representação de uma realidade, independente do observador ou mesmo do físico teórico. Ela visa uma representação de uma realidade independente. É isso que é transparente bom, é claro na perspectiva de Einstein e é transparente na elaboração, na formulação de Guido Beck. Guido Beck não fala de realidade. Einstein fala. E se ele não fala é porque está num contexto onde tem que procurar outras maneiras, mas que vão finalmente vai se ver que estão convergindo com a perspectiva einsteiniana a representar da física querer construir construir uma representação do mundo físico, tal como vamos dizer. Só que não é óbvio, porque tem que construir ele com os meios
da mente humana, mas a mente humana não só está ligada à realidade neste sentido. Bom, isso tudo eu preferia escrever, porque tem muitas nuances, muitos matizes, e que a palavra espontânea dificilmente atinge. Michel, E agora que eu tenho que falar, você me falou, Pablo, de alguma não, coisa, agora eu acho esqueci. que você não tem que falar mais nada, você já Tá falou bom, é tanto, demais, hein? conversou tanto com nós. Eu acho que se você está cansado, para nós é um prazer, né, ouvir você. Não precisa estar por escrito, o seu pensamento continua sempre sendo muito claro, sem dificuldade para quem ouve, não é? Então, Michel, eu acho que nós Assim, podemos eu encerrar digo, essa conversa. Eu não sei o que o Videira diz. Eu só queria, assim, em primeiro lugar, assim, agradecer enormemente a generosidade do Michel, ter usado o seu tempo, a sua inteligência, a sua competência para fazer uma reconstrução tão, por um lado, precisa e, ao mesmo tempo, bonita. Acho que o Michel tem essa capacidade de reunir precisão conceitual, filosófica, com beleza pela vida. obrigado. Ouvindo o Obrigado. Michel, Continua. Michel, eu entendi melhor algumas coisas que, por um lado, eu tinha colocado e principalmente que o Beck tinha afirmado. Então, é muito interessante poder ouvir o Michel e ao mesmo tempo, poder compreender melhor aquilo que a gente faz. Então, realmente, eu queria agradecer enormemente a generosidade do Michel. Uma pena que não possa dar um abraço físico, né? Não apenas por causa da pandemia, por causa da distância, Rio-Paris, mas espero em breve poder estar com ele e agradecer enormemente a generosidade e a sabedoria, né? Porque não se trata mais de conhecimento, já estamos num outro patamar, é uma sabedoria e que realmente foi muito, muito bom, Michel, muitíssimo obrigado. Eu acho que algumas coisas eu compreendi um pouco melhor depois do que você falou. Muito obrigado. Bom, você é muito generoso. Eu vou só terminar com uma lembrança minha a respeito do meu contato com Guido Beck, o único que eu tive. O Guido Beck, você sabe que eu entrei em contato com o Brasil na idade de 26 anos, fazendo meu serviço de cooperação cultural. Não tinha mais serviço militar na França, para a cooperação cultural no Brasil. E quando, assim, eu me entrei na Universidade de São Paulo, primeiro na Universidade de Brasília, e depois de Rio, etc. E muita gente me falava de Guido Beck. E eu li em parte a correspondência que você editou com um colega, sem comentários desta vez, você reservou os comentários para esta edição. E nessa correspondência tenho, por exemplo, trocas de Guido Beck com Leite Lopes, com Roberto Salmeron, com Mario Bunge, ex-argentino canadense, depois que morreu ano passado. E me apaixonou também ler toda essa correspondência. As cartas que eu não li são as em alemão, porque eu preciso de dicionário e muito trabalho para mim ler coisas longas em alemão, e eu não leio bem também. Então, eu tive o prazer acho que eu encontrei a data exata, era 11 de novembro de 1986, eu dei uma conferência no CBPF, no Rio. E essa conferência, o título era, eu tinha notado lá, mas eu não vou encontrar, tá bom. E sobre a postura de Einstein na frente da interpretação da física quântica. Então, depois da minha conferência,
a gente saiu, tinha questões, etc. Depois acabou, a gente saiu, e um pequeno homem bem velhinho veio a mim e me disse: eu gostei muito da sua conferência. Era Guido Beck, ele se apresentou, e ele me disse: você deu uma análise do pensamento quântico de Einstein, da crítica quântica de Einstein, que exatamente eu compartilho da sua análise. Então, fiquei muito feliz, sobretudo quando eu soube que ele era, assim, grande físico, como dizer, com toda essa história, o que eu sabia um pouco através dos meus amigos, mas o que você, com Rafael, com seu livro, permitem muita gente conhecer, e por isso que eu acho realmente, eu gostei do seu livro. Eu vou ainda mais gostar quando ter a versão papel, que ainda não recebi, e então meus parabéns. Até eu gostaria que seu livro, eventualmente com adaptação e tudo, seja traduzido para inglês, claro, mas para o francês também. E a única coisa que me pareceria normal é que uma nova edição, em particular nessas línguas, seja, quer dizer, que seja um livro de vocês, seja que seria as concepções de Guido Beck, filosóficas de Guido Beck sobre a física, por exemplo. Mas isso vocês que escolhem, vocês têm muita modestia. Michel, muito obrigado, Michel, pela recomendação, pela sugestão. Sim. Bom, agora, muito obrigado por sua atenção. Espero que... Eu não fui no ótimo da minha forma, porque eu tenho cansaço fácil, que vem rapidamente nesse período, por causa de saúde, por causa de relíquias de fatiga, e então me desculpem. Muito obrigado a vocês. Tchau. Nós que agradecemos, Michel. Muito obrigado.